Olá! Você já se perguntou por que algumas empresas são mais rápidas em adotar novas práticas? A resposta pode lhe surpreender. Quer entender como as tendências de RH realmente surgem e se espalham? Ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo e descubra os segredos por trás das grandes transformações no mundo do trabalho. Vamos lá! Por que as tendências demoram a ser reconhecidas? Já se perguntou sobre isso? A resistência à mudança é um dos maiores obstáculos para a rápida adoção de novas práticas. Muitas vezes, as organizações priorizam a estabilidade, em vez de buscar a inovação, atrasando a implementação de tendências promissoras que surgem. A liderança, nesse caso, desempenha um papel crucial na adoção de novas práticas. Quando líderes priorizam resultados a curto prazo e negligenciam o desenvolvimento das pessoas, a inovação fica em segundo plano. Além disso, como falei no primeiro vídeo, a popularização de novas práticas muitas vezes depende de líderes influentes e estudo de casos bem-sucedidos que validem esses novos métodos. Ou seja, frente à insegurança, não se permitem inovar. Então, há um certo temor da inovação. Experimentar e aplicar métodos e ideias inovadoras. Eu vou deixar aqui neste card a indicação do primeiro vídeo em que falo sobre esse mesmo tema, onde abordei a primeira tendência. Vamos lá, dando continuidade. A segunda tendência que vou apresentar é incentivo à diversidade e inclusão. A nossa segunda tendência, falando sobre isso, a importância da diversidade é discutida há décadas, mas foi somente nos últimos anos que essa prática ganhou destaque significativo. E por quê? As pesquisas da empresa McKinsey & Company mostram que empresas com diversidade são mais inovadoras e lucrativas. De acordo com o relatório Diversidade Vence, como a inclusão importa, de 2020, empresas com maior diversidade étnica e de gênero são mais inovadoras e lucrativas. Em geral, também se observa que nas organizações que têm tais características em suas equipes executivas, elas têm mais chance, 36% mais chance de superar financeiramente seus concorrentes. Antes de eu avançar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS, Porto Alegre, e doutor em administração pela PUC-Rio, aqui do Rio de Janeiro. A você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Empresas como a IBM começaram a implementar as políticas de diversidade já nas décadas de 1990. Porém, a visibilidade dessas práticas, a pressão social e corporativa aumentaram recentemente, também impulsionadas por movimentos sociais e uma maior conscientização sobre justiça e igualdade. Por que demorou tanto a serem implementadas? A diversidade e inclusão enfrentaram barreiras culturais e estruturais. Somente com a crescente demanda por transparência e responsabilidade social e com a evidência de benefícios financeiros, as empresas começaram a adotar essas práticas em larga escala. A diversidade traz diferentes perspectivas e experiências, enriquecendo o ambiente de trabalho e promovendo a criatividade. As diferenças entre as pessoas, divisões, pensamentos, ideologias, raças e credos, que para alguns podem representar conflitos, na verdade são oportunidades, que são capazes de aumentar o potencial das contribuições que a equipe pode apresentar no trabalho conjunto. Isso pode levar a inovações, a soluções mais eficazes para problemas complexos. Implementar a política de igualdade e oportunidade e criar ambientes inclusivos são passos importantes para qualquer empresa que deseja se destacar. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo algumas sugestões de leituras. Vamos lá. Por exemplo, a Natura, que é a produtora de cosméticos, é uma das empresas brasileiras mais reconhecidas por suas práticas de sustentabilidade e responsabilidade social, incluindo a diversidade e a inclusão. A empresa possui programas de desenvolvimento para mulheres e pessoas negras. As vantagens para a empresa incluem maior inovação, equipes diversas trazem diversos pontos de vista que pode levar a novas ideias e abordagens inovadoras. Segundo, melhor tomada de decisão. Diversidade de pensamento ajuda a considerar várias perspectivas antes de tomar decisões importantes. Terceiro, atração e retenção de talentos. Ambientes inclusivos são mais atraentes para talentos de todas as origens.
Quarto, melhoria da imagem e reputação. Empresas que promovem a diversidade são vistas de forma mais positivas pelo público e pelos clientes. Antes de avançarmos para a terceira e última tendência que irei apresentar, eu pergunto se esse conteúdo está sendo útil para você, se trouxe contribuições e insights importantes para o seu aprendizado e para a sua prática profissional. E se estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber notificações. Mas se você já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe aqui agora o seu like, ok? Seguimos. Então, a terceira tendência: utilização da tecnologia de dados na gestão de pessoas. Nesta última tendência, nós vamos falar sobre a utilização de tecnologia de dados na gestão de pessoas. Uma tendência que também levou tempo para se consolidar. Hoje, a tendência que vemos, e as redes sociais destacam isso, é a People Analytics, análise de pessoas, que se trata, na verdade, de uma tecnologia que envolve o uso de dados e modelos estatísticos para que possamos entender melhor os comportamentos e as necessidades das pessoas, dos trabalhadores que atuam na organização. Ela oferece soluções baseadas em dados para auxiliar na tomada de decisões dos gestores. Esse tipo de análise pode ajudar a prever tendências de rotatividade, identificar os melhores canais de recrutamento e até mesmo medir o impacto de iniciativas de bem-estar e de treinamento. Esta ação começou a ganhar atenção ainda nos anos 2000, então já temos mais de 20 anos, mas só recentemente se tornou uma prática comum em muitas empresas. Em minha atuação profissional na área de gestão de pessoas, sempre busquei empregar dados e informações para reforçar os argumentos dos projetos que eu trabalhei e elaborei também. Visto que para o gestor de RH, para quem não atua na área de RH, por exemplo, um diretor administrativo ou financeiro, que vai precisar escolher e vai precisar priorizar o investimento frente aos limitados recursos da empresa, os dados com base em dados científicos trazem informações objetivas que facilitam a tomada de decisões. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas sugestões de leituras para complementar as informações que eu estou trazendo aqui. De acordo com o estudo da PwC, empresa de auditoria, chamado People Analytics, recalculando a rota, empresas que adotam as tecnologias avançadas de RH melhoram a experiência dos trabalhadores e aumentam a eficiência dos processos de RH. O uso de dados para tomar decisões estratégicas na área de recursos humanos, na gestão de pessoas, como prever a rotatividade e medir o impacto de iniciativas, começou a ser explorado por empresas pioneiras como a Google. Por que demorou tanto para ser aplicado e para ser adotado? A adoção de tecnologias de dados na gestão de pessoas exigiu avanços significativos em tecnologia da informação e uma mudança na forma como os dados são percebidos e utilizados nas empresas. Houve também uma necessidade de educar os profissionais de RH sobre o valor da análise de dados e desenvolver ferramentas acessíveis e práticas para as equipes. Um exemplo é a Nubank. A startup brasileira é um dos exemplos de empresas que utilizam dados para tomar decisões estratégicas sobre seus trabalhadores. A Nubank utiliza ferramentas para análise, para entender melhor o perfil dos seus funcionários, medir a satisfação do trabalho e identificar oportunidades de desenvolvimento. Eu vou deixar aqui no link, neste card, os vídeos em que falam sobre motivação no ambiente de trabalho. São importantes para complementar o que estamos vendo aqui. As vantagens da utilização da tecnologia de dados na gestão de pessoas incluem decisões mais informadas. A análise de dados permite que os gestores tomem decisões baseadas em evidências, reduzindo o achismo. Então, temos decisões aqui mais objetivas. Aumento da eficiência. Automação de processos rotineiros libera o tempo das pessoas da área de RH para se concentrar em tarefas mais estratégicas. Terceiro, melhoria da experiência do trabalhador. Vemos também que as ferramentas tecnológicas podem personalizar a experiência dos empregados, aumentando a satisfação e o engajamento. Quarto, previsão e prevenção dos problemas. People Analytics pode identificar sinais precoces de problemas, como insatisfação ou risco de saída, permitindo ações preventivas. Lembre-se sempre, os conteúdos que eu apresento aqui são síntese de conceitos mais complexos, que para uma compreensão completa é necessário leitura aprofundada, dedicação, estudo e leituras exaustivas. Eu vou deixar aqui na descrição
desse vídeo algumas sugestões de leituras que podem complementar e aprofundar o seu conhecimento. Para você que assistiu aos 2 vídeos e chegou até aqui, seguem algumas dicas extras sobre outras tendências que são importantes atualmente. O trabalho híbrido. A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto e híbrido, que se tornou uma realidade para muitas empresas, bem como um desafio para organizações e gestores que lideram as suas equipes remotas. Um outro, recrutamento impulsionado por inteligência artificial. A tecnologia está transformando a gestão de pessoas. Ferramentas com IA, com a inteligência artificial, para recrutar. As plataformas de trabalho remoto em ambientes virtuais de aprendizagem estão modernizando os processos de RH. Isso resulta em uma seleção de talentos mais eficiente, suporte ao trabalho remoto e oportunidades ampliadas para o desenvolvimento profissional, como já falei anteriormente. Desenvolvimento de habilidades e aprendizado contínuo. Outra inovação, integração da sustentabilidade ambiental na gestão de pessoas das organizações. Integração com a Gig Economy. Caso você não saiba o que é a Gig Economy, eu vou deixar aqui nesse link 2 vídeos em que explico o surgimento e também as vantagens e desvantagens da Gig Economy. É interessante para você complementar o seu conhecimento. Eu pergunto para você, as tendências que comentei aqui, você já conhecia? Elas estão sendo implementadas na sua organização? Você conhece alguma delas? Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Eu vou adorar ler aqui embaixo o seu comentário. Agora que entendemos por que as tendências na área de gestão de pessoas muitas vezes demoram para ser reconhecidas e adotadas, é essencial que você, talvez um estudante hoje, mas um futuro líder, seja um agente de inovação. Não espere tanto tempo para fazer a diferença na sua organização. Investir nas pessoas é fundamental para garantir o sucesso da empresa a longo prazo. Criar um ambiente de trabalho positivo, onde todos sintam valorizados e engajados, aumenta muito a chance de alcançar os objetivos, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido algo mais sobre como e por que as tendências surgem e por que demoram também a serem implementadas. Deixe seu comentário e sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades e novos conteúdos. Obrigado por assistir este vídeo. Tchau, até breve.